Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Na aula de hoje eu vou te mostrar três ferramentas, três dicas aqui que você provavelmente não conhece ou não usa, mas que pode facilitar o seu dia a dia. Quais são essas dicas? Veja só, a primeira dica é o seguinte: você provavelmente já trabalhou ou deve trabalhar ou vai trabalhar com diferentes áreas ou diferentes pessoas que preenchem a mesma planilha. E a dica aqui é o seguinte: nós conseguimos colocar senhas diferentes para intervalos de células diferentes. Então eu posso passar uma senha para o time de marketing, por exemplo, se eu quiser que ele preencha aqui a coluna B, e uma senha para o time da logística, por exemplo, se eu quiser que o cara da logística preencha as informações da coluna C, como se fossem resultados aqui, tá certo? Então, como que eu vou fazer isso? Olha só, na sua planilha, você vai lá na guia revisão, ok? E aqui a gente tem essa opçãozinha aqui que se chama permitir a edição de intervalos. Então, por enquanto, eu não tenho nada protegido, tá bom? Nem a planilha, nem a pasta de trabalho, eu consigo digitar em todos os lugares aqui, ó, 0, 10, consigo digitar em tudo. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou selecionar o meu primeiro intervalo que eu quero colocar uma senha, vou aqui ó, em permitir a edição de intervalos, tá certo? Aí ele vai abrir essa janelinha aqui que quer dizer o quê? Aqui a gente vai colocar quais intervalos, né, a gente quer permitir a edição com qual senha. Então, eu vou colocar um novo intervalo aqui. O nome desse intervalo, como eu estou selecionando aqui a galera de marketing, eu vou chamar de marketing, tá? Só para eu saber aqui na minha mente o que eu tô referenciando. E aí eu vou colocar uma senha para a galera de marketing. Então, a senha para a galera de marketing vai ser MKT, de marketing, MKT. Vou dar um OK, ele vai pedir para eu confirmar a minha senha, MKT, e dou um OK, certo? Maravilha. Agora, eu vou fazer também uma senha para o time da logística, tá bom? Então, vou um novo aqui, um novo intervalo permitido, novo. Vou selecionar, vou chamar aqui de logística, né? De logística. E aí, no meu intervalo aqui, eu vou mudar agora essas células, né? Eu vou pegar o intervalo de logística. Então, vou clicar aqui na setinha, selecionar todo mundo aqui de logística, né? Dar um Enter. E aí, eu vou dizer para ele que a senha desse intervalo ali agora vai ser, por exemplo, log de logística. L-O-G, log. Aí, vou colocar aqui LOG para confirmar a minha senha, né? Log. E OK, e OK. Agora, por exemplo, eu posso ainda proteger toda a minha pasta de trabalho. Né? Então, por exemplo, eu ainda consigo digitar as coisas aqui fora da minha tabela, mas não quero deixar isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar em proteger planilha. E aqui eu vou colocar uma senha geral, que só eu, no caso, que sou o dono da planilha, vou saber. Então, a minha senha aqui vai ser geral. Vou escrever geral aqui, tá bom? Enter. E aí, eu vou confirmar a minha senha geral. Com isso, olha só, agora está tudo protegido aqui, ó. Eu não consigo mais escrever ou digitar fora da minha tabela. E quando eu for acessar o intervalo permitido, por exemplo, do marketing, aqui eu vou colocar 500. Ele já vai abrir automaticamente e falar, opa, peraí, esse intervalo está protegido. Coloque a senha para você conseguir digitar nesse intervalo. Só que o que acontece? Essa senha aqui que ele está pedindo, vou até abrir um notepad aqui, ó, para vocês verem eu copiar e colar. É a senha do marketing. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, o geral, que é a senha da planilha, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ele vai dar um erro, certo? Ó, ele vai falar, opa, não é essa a senha. Então, nesse intervalo aqui, a senha vai ser MKT, lembra que a gente fez? Então, vou colocar aqui, ó, qualquer coisa ele já vai abrir a caixinha da senha. Então, agora eu vou colocar MKT aqui, ó, MKT, que é a senha do marketing, ok? E agora ele permite eu digitar os valores aqui no intervalo de marketing. Enquanto que logística, se eu digitar alguma coisa, vou digitar 5 aqui, ele vai abrir outra caixinha de senha, que é a senha da logística, ok? Então, o cara do marketing não vai ter a senha da logística, o cara da logística não vai ter a senha do marketing, e eles não vão poder bagunçar os seus dados, a não ser que você tenha a senha, né? Você vai colocar lá log, pronto, log, e pronto, ele vai conseguir digitar aqui os dados também no intervalo de logística, tá certo? Então, a primeira dica dessa aula é, você pode colocar senhas diferentes para intervalos diferentes que não são a senha da sua planilha, ok? Nem da sua pasta de trabalho, é outra senha, tá bom? Pode ser senha por área, por cargo, aí você vai decidir em qual cenário se encaixa melhor. Maravilha? Segunda dica dessa aula, dados geográficos, tá? A gente tem um novo tipo de dado ali no Excel que se chama tipo de dado. Esse é o tipo de dado. Olha só, vamos supor que eu tenha aqui uma tabelinha de cidades, por exemplo, e eu queira pegar aqui ó, os dados de população, os líderes, né? Ou seja, o prefeito ali no caso da cidade, né? Qual que é a área, eu tenho algumas informações. Ao invés de eu ir lá no Google e pesquisar, eu posso selecionar aqui ó, essa galerinha de cidade,
Eu venho aqui na minha guia dados aqui e existe esse novo carinha aqui, ó, tipo de dados, tá certo? Isso está na versão 365 do Excel, tá certo? Então aqui, ó, eu vou abrir a setinha aqui, porque eu tenho algumas opções. Eu vou pegar os dados de geografia, por exemplo, converter em geografia. Quando eu clico aqui, automaticamente ele vai buscar lá na base do Excel, online, lá não sei onde é que ele vai, mas ele vai fazer o seguinte, ele vai transformar essas células aqui em uma célula de tipo de dados, ou seja, ele vai criar um íconezinho aqui, que significa que são dados de geografia, né, no caso, e aí eu posso incluindo aqui, ó, na minha tabela aqui, ele abriu adicionar coluna. E aí eu posso selecionar várias colunas aqui, várias informações daquela cidade. Ou eu posso clicar em cima aqui, ó, do íconezinho e já ver, por exemplo, ó, a bandeira de Curitiba, né, o nome, a divisão fica no Paraná, o país é o Brasil, os líderes aqui, o prefeito no caso aqui, né, é o Rafael Greca, a população. Então você já tem várias informações aqui de dados geográficos. Você pode fazer isso também. Aí para utilizar as colunas, né, deixa eu deletar aqui, ó. Eu vou adicionando aqui as colunas que eu quero colocar aqui, ó. Por exemplo, área, quero colocar maisinho aqui, ó, a imagem não, vai, os líderes, que mais? Quero colocar, eu vou colocando aqui as informações que eu quero, população e etc, tá certo? Você pode fazer isso também, por enquanto, né, tá habilitado aqui, ó, com ações, ok? Com moeda e com geografia, tá certo? Então você pode explorar aqui essa opção, tá certo? Essa é a segunda dica da aula de hoje. Então tem aqui a opção de tipos de dados para você explorar, tá certo? E tem também uma aula só sobre tipo de dados aqui no canal, depois se você quiser pesquisar, dá uma olhada que você pode customizar os seus tipos de dados, tá certo? Terceira dica da aula de hoje é o quê? Campos e itens calculados de tabela dinâmica. Muita gente se bate com isso, mas é bastante simples de entender. Então, olha só, eu tenho uma base de dados aqui, ó, com das lojas de 1 a 9, com o faturamento delas, e eu quero fazer uma análise. Então, criei uma tabela dinâmica aqui, eu vou começar a criar a minha análise. Eu quero criar a minha análise aqui, ó, com faturamento e não, faturamento já tem, desculpa, com os impostos que eu tenho que pagar e qual foi o meu lucro, né, que seria o faturamento menos os impostos, ok? Aí, qual que é a dica? Usar campos calculados e itens calculados para você deixar a sua base mais limpa e mais leve, digamos assim, né? Aqui eu tenho um exemplo simples, mas se você começa a colocar trocentas colunas, a tua base vai ficando mais pesada, teu Excel vai ficando mais pesado, e aí a gente começa a ter problemas de performance. Então, como que a gente faz para utilizar campos e itens calculados? O que são campos e itens calculados? Primeira coisa, eu quero fazer o seguinte, aqui é uma tabela dinâmica simples, eu vou querer abrir esse resultado de faturamento por loja, então eu vou arrastar a loja aqui para o campo de linhas e o faturamento para o campo de valores. Até aqui, beleza, tá certo? Só vou formatar esse campo faturamento aqui como formato de contabilização, tá certo? Só para a gente ter bonitinho. Aí o que acontece? Eu sei que, no meu caso aqui, os impostos que eu vou pagar são, sei lá, 15% do meu faturamento. Então, ao invés de eu criar uma nova coluna na minha tabela e arrastar esse campo para cá, eu vou fazer um campo calculado. O que é um campo calculado? É uma coluna da sua tabela dinâmica calculada. Então, onde é que a gente vai para fazer isso? Vem lá em análise de tabela dinâmica, vai em campos, itens e conjuntos e a gente vai colocar um campo calculado. Aí ele vai te perguntar, beleza, vou criar o campo 1, e aí você vai dar um nome para ele. Eu vou criar, por exemplo, meu campo impostos aqui, esse vai ser o nome, impostos. E aí a conta, o Excel vai me perguntar qual é a conta que você quer que eu faça nessa coluna, ou qual é o cálculo que você quer que eu faça nessa coluna. Nesse caso aqui vai ser, eu vou dar eu vou selecionar o faturamento aqui, ó, vou colocar inserir campo, ou dar um duplo clique no campo aqui, ó, posso deletar aqui, dar um duplo clique, ele vai para lá, vai ser 15% do meu faturamento. Então vai ser faturamento vezes 0,15, opa, 15. Certo? 15% do meu faturamento são os impostos. Eu estou chutando aqui, tá? 15%. 0,15 vezes o faturamento é igual aos meus impostos. A hora que eu der um OK, automaticamente ele já gera para a gente aqui a soma dos impostos, né? E o imposto de cada loja. Então ele já vai calcular aqui, ou seja, num faturamento de 113 mil, eu tive aqui 17 mil de impostos, ok? Isso sem eu precisar criar colunas aqui na minha tabela de dados, tá certo? E agora para eu saber o meu lucro. O meu lucro é o meu faturamento menos os impostos, certo? Então vamos criar mais um campo calculado. Análise de tabela dinâmica aqui em cima,
campos e itens e conjuntos. Ah, ponto importante, olha só, você consegue perceber que ele já veio para cá, ó. Ele criou um campo chamado impostos. Então antes eu só tinha loja e faturamentos na minha tabela, agora eu tenho loja, faturamento e impostos na tabela dinâmica, ok? Agora vamos criar mais um que se chama lucro, quase que eu esqueci. Lucro, então aqui vai ser, o nome do campo vai ser lucro. Vou adicionar um campo calculado, né? Campos e itens e conjuntos, campo calculado, vou adicionar o campo lucro. O campo lucro vai ser igual ao meu faturamento, então vou tirar esse zero aqui, né? É igual ao faturamento, duplo clique aqui no faturamento, menos os impostos, que é o campo que a gente acabou de criar, tá certo? Esse é o meu lucro, ok? Vou dar um ok aqui, ele vai criar para a gente uma nova coluna, né? Já somando aqui, ou subtraindo no caso, né? Faturamento e imposto, né? Impostos, subtraindo impostos do faturamento, que dá o resultado, que dá o nosso lucro, ok? Então, de um faturamento de 113 mil, a gente teve lucro de 96 mil. Eu acho que tá ótimo, maravilha, um faturamento ótimo. Agora, olha só, isso é o campo calculado, são colunas novas que a gente está criando ali na tabela dinâmica. O que são itens calculados? Então, se você clica aqui dentro da sua tabela dinâmica e tenta ir aqui em campos, itens e conjuntos, você pode perceber que o item calculado pode estar desabilitado. Não é porque para você não está funcionando, é porque o item calculado não é uma coluna, e sim um item dentro daquele campo. Então, como assim um item dentro daquele campo? No campo loja, né, no campo loja, que é o campo que está aqui em linhas, eu tenho quais itens? Eu tenho loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, loja 5, loja 6, loja 7, loja 8 e loja 9. Então, esses são os itens desse campo, ok? Se eu vou criar um item calculado, eu vou criar um item a partir desses 9 carinhas aqui, a partir das lojas que estão aparecendo aqui. Então eu preciso selecionar o campo que eu quero criar um item calculado. Então eu quero criar um item calculado aqui no campo de loja. Então vou selecionar a loja, pode ser qualquer uma aqui. Agora sim eu vou lá em campos, itens e conjuntos, e aí ele vai me permitir habilitar o item calculado. Então qual que é a diferença do item calculado? O item calculado eu vou criar como se fosse uma linha nova aqui na tabela dinâmica, enquanto que o campo calculado cria uma coluna. Dá para fazer essa analogia, tá certo? Então vamos supor assim, ó, as lojas de 1 a 5 ficam na minha região sul, ou na minha região A, na minha região XPTO. Eu vou agrupar essas 5 lojas. Então eu vou chamar aqui, ó, esse item calculado de região ABC. Vamos supor que é lá em São Paulo. E aí, quem é que vai estar dentro dessa região ABC? Eu vou tirar esse zero aqui. Vai ter a loja 1, ó, vou clicar na loja 1, dar um duplo clique. Aí eu vou colocar um mais, porque eu vou somar as lojas aqui. A loja 2 vai ser da loja 1 à loja 5, mais a loja 2, mais eu vou selecionar a loja 3 aqui, ó, loja 3, mais a loja 4, cadê? Loja 4 e mais a loja 5. Então as 5 lojas aqui compõem a minha região do ABC, tá certo? Eu vou dar um OK. Aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova linha aqui para a gente na tabela dinâmica, região ABC, somando o resultado das lojas de 1 a 5, tá certo? E aí, claro, você vai precisar validar se você vai querer filtrar depois essa tabela ou não, mas o que eu quero mostrar aqui é a ferramenta de agrupar, né, de criar um item calculado. Então você poderia fazer, por exemplo, a região ABC e das lojas 6 a 9, sei lá, região XPTO, não sei qual outra região que tem, tá certo? Essa é a terceira dica, ou seja, campos calculados e itens calculados, tá certo? Pessoal, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembra que, ó, toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal. E toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? E comenta aqui o que você achou dessa aula, tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.